Bem-vindo ao canal Pensador Calculista. Espero que você esteja se beneficiando dos nossos vídeos. Então, como não lhe custa nada, deixe agora o seu like e se inscreva no canal para continuar se beneficiando deles. Nessa videoaula, vamos revisar um assunto super importante, tanto para a matemática básica quanto para o cálculo superior, que é a transformação em produto. Esse é um assunto muito útil para o cálculo superior e também para a matemática do ensino médio. Observe que muitas vezes a diferença entre senos ou a soma entre senos, a diferença entre cossenos ou a soma entre cossenos pode estar presente em frações. E se o numerador ou o denominador são formados por diferenças ou por somas, estas somas ou essas diferenças não me permitem promover a simplificação que muitas vezes é desejável. Então, transformar uma diferença ou uma soma entre senos ou cossenos em produto me possibilita, me franqueia poder simplificar, o que é muitas e muitas vezes útil no cálculo matemático. Correto? Então, lembrem-se que a multiplicação, o produto, é a operação inversa da divisão. Então, por isso, eu posso promover simplificações quando eu transformo em produto. Então, por isso, este assunto, dominar este assunto, saber como acessar essas formulações é muito útil. Então, por falar em formulações, eu poderia aqui neste vídeo simplesmente apresentar as fórmulas e pedir a vocês que as memorizassem, mas isso está comprovadamente claro que não é uma manobra eficaz de aprender, porque eu memorizo hoje, deixo de usar um semestre ou um ano e depois eu esqueço. Ao passo que se eu souber como se chega a essas formulações, eu posso nunca mais esquecê-las, porque eu sei como derivá-las, como obter essas formulações rapidamente. Então, observe atentamente como eu recomendo que você faça. Vamos observar aqui a formulação para o seno da soma de dois arcos. Seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Ao passo que seno de A menos B é seno A cosseno B menos seno B cosseno de A. Cosseno de A mais B é cosseno A cosseno B menos seno B seno A. E cosseno de A menos B é cosseno A cosseno B mais seno B seno A. São fórmulas amplamente conhecidas. Então, se eu definir que A mais B é igual a P e que A menos B é igual a Q, e eu subtrair essas duas equações, eu vou ter seno de A mais B, mas A mais B eu chamei de P, então é seno de P, menos o seno de A menos B, que é Q.
Então, chamei A mais B de P e A menos B de Q. Então, seno de P menos seno de Q, eu vou simplificar, eu vou eliminar esta primeira parcela, que está positiva aqui, e vai sobrar 2 vezes o seno de B cosseno de A. Vejamos quem é B e quem é A. Se A mais B é igual a P e A menos B é igual a Q, somando essas duas equações, eu tiro que A mais B é P mais Q. Então, A, 2A, aliás, eu somo A mais B com A menos B, 2A igual a P mais Q, logo A é P mais Q sobre 2. E B, em contrapartida, é P menos Q sobre 2. Então, o seno de P menos o seno de Q é 2 vezes o seno da meia diferença, que é P menos Q sobre 2, cosseno da média, que seria o A mais B sobre 2. Então, obtive aqui a transformação da diferença de senos em produto. Ao passo que, se eu quiser seno de P mais seno de Q, agora somando ainda essas duas equações, é claro que eu vou eliminar agora a segunda parcela. Então, eu vou ter 2 vezes o seno de A mais A, acabei de ver que é P mais Q sobre 2, e depois o cosseno da meia diferença, que é P menos Q sobre 2, sendo A é P mais Q sobre 2, cosseno B, P menos Q sobre 2. Então, transformei em produto a soma dos senos, mas posso também fazer a mesma coisa com o cosseno. Então, aqui eu teria, por exemplo, cosseno de P mais cosseno de Q. Quanto seria? Eu elimino a segunda parcela. Então, eu vou ficar com 2 vezes o cosseno de A. Já vi que é P mais Q sobre 2. Cosseno de B, P menos Q sobre 2. Enquanto o cosseno de P menos o cosseno de Q, agora cancelo a primeira e fico com menos 2 seno de P menos Q sobre 2, seno de novo de P mais Q sobre 2. Então, aqui estão as 4 formulações principais da transformação da soma ou da diferença do seno ou do cosseno de arcos em produto. Então, observe que não há necessidade alguma de gravar, de memorizar, de decorar estas formulações, porque elas são facilmente deriváveis, deduzíveis, né? Através dessas formulações aqui do seno da soma, do seno da diferença, do cosseno da soma, do cosseno da diferença, que são amplamente conhecidas. Então, vejamos aqui alguns exemplos que poderiam ser dados aqui disto. Digamos que eu queira uma expressão para seno de 5x menos o seno de 3x. Então, vamos usar esta expressão aqui, ó, seno de P menos seno de Q, ó, certo?
Então, seno de 5x menos o seno de 3x é 2 vezes. Vamos ajeitar aqui para a fórmula ficar mais visível. Então, seria 2 vezes o seno da meia diferença, que é 5 menos 3, 2, sobre 2 dá seno de x. Depois, o cosseno da meia soma, 5 mais 3, 8 sobre 2, 4x. Então, eu teria aqui seno de 5x menos o seno de 3x igual a 2 vezes o seno de 5x menos 3x, 2x, sobre 2, seno de x, e em seguida o cosseno de 5 mais 3, 8x, sobre 2, 4x. Ao mesmo tempo, eu poderia ter aqui, por exemplo, o cosseno de 3x mais o cosseno de x. Como seria essa transformação em produto? Então, seria este caso aqui. Então, daria 2 vezes o cosseno da meia soma, ou da média, 3 e 1, 4, sobre 2, 2x, cosseno da meia diferença, 3 menos 1, 2 sobre 2x, certo? Então, aí está um assunto muito importante, tanto para a matemática do ensino médio, quanto para o cálculo superior.